Gente, então vamos lá. É o seguinte, ó. Deixa eu fazer um comentário para falar com vocês. No domingo passado, né, não este, o outro, eu recebi a prova, essa aqui, né? Cópia. E eu analisando junto com os professores, amigos meus, e a gente deu uma olhada e vimos que a prova de geografia este ano foi boa. Não foram profundos, tá? Vamos lá, deixa eu contextualizar vocês, tá? Deixa eu contextualizar vocês. Ela foi uma prova. Sim, teve uma ou duas questões ditas difíceis, tá? Mas, no geral, ela foi uma prova boa. O que pegou para vocês, né? Muito texto. Tá? Isso já tinha visto já na MIT, já tinha visto em outros locais, que não tinha sido aberto licitações para novas questões. Tá? Até teve algumas questões bem atuais aqui, mas nada assim de, meu Deus do céu, questões maravilhosas, lindas, né? Espetaculares. Tudo questões, então, né, gente? Bom dia. Tudo questões, então, assim como eles falaram, né, a rata no tacho. Tá? Uma coisa bem curiosa, e que vocês sabem, tá? Pode andar. Bom dia. Tudo bem? Uma coisa bem curiosa, e que vocês sabem, eu vou falar agora e vocês vão responder, é qual foi a questão que nunca caiu na prova de humanas e caiu? Dessa vez, em geografia. Escala. Pela primeira vez na história, gente, caiu cálculo matemático na prova de humanas. Tá? E caiu movimento de rotação na prova de natureza. Né? Então, isso é uma outra coisa que aconteceu. Né? Os trópicos, eu acho que eles erraram. Eles confessaram a questão em paralelo, as questões caiu escala na prova de geografia, ou na prova de humanas, com cálculo, e caiu movimentos, né? E falando sobre as linhas, o cálculo de Capricórnio, no caso, na prova de natureza. Né? Naquela questão, então, fala sobre a geração de energia elétrica. Né? Então, é uma questão que fala de natureza que tem ali a ver com o geração de energia solar. Tá? Mas, olha só que interessante, né? Pela primeira vez na história, então, caiu matemática na prova. Não é matemática, né? Esse cara não sabe disso. Mas ela não caiu. Se pegar o Enem 2009 para cá, que é o Enem, não tem questão de escala dessa forma na prova de humanas. Então, pela primeira vez na história, caiu. Tá? É uma surpresa, uma puta uma surpresa. Tanto que quando eu fiz revisões com vocês, eu falei, não vou falar de escala. E não só aqui que vocês não conectem, outros possíveis também no trabalho. Mesma coisa. Eu falei para usar, cara, não vou revisar a escala e não vou revisar o funcionário, porque não cai. Mas o cálculo foi fácil. Dentro das possibilidades, errado. Dentro das possibilidades, o cálculo não foi o cálculo, meu Deus do céu, é absurdo, né, gente? Vamos lá. Se vocês lembram, né? Tem a fórmula, tá? Que é o Dzão, escala e o Dzinho. Aquela fórmula tosca, né? Que eu falei para vocês, né? Que é a única forma que eu vou dar para vocês. A física tem aqui dispara aquelas fórmulas, a matemática também. Geografia só existe essa, tá? Onde nós temos, né? O Dzão, que era igual a 2.500 km, certo? E o Dzinho é igual a 2 centímetros. E lembra que eu falei para vocês que escala é sempre em centímetros. Escala tem 100 centímetros. Perfeito? Então, o que acontece? Pedir, então, para te achar a escala, né, da imagem, né, o mapa ali. E tu tinha, então, que fazer o seguinte, ó. Escala igual Dzão sobre Dzinho. O Dzão é 2.500 e o Dzinho é 2. Então, tem que dividir 2.500 por 2. Certo? Ainda não. Por quê? Porque aqui está em quilômetros. Então, é só acrescentar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. E a resposta, então, é escala igual a 125 milhões de quilômetros. Resposta letra E na fórmula. Né? Não era uma questão difícil. Não era. Tá? Era uma questão só de fazer essa conversão. Tá? Passar os quilômetros para centímetros. Só isso.
Não é uma questão difícil. Tá? Caiu escala? Caiu. Agora eu não posso mais dizer que nunca cai escala na prova do Enem. Caiu. Tá? Cai em matemática. Em outros anos já caiu escala, tá, gostada? Caiu em matemática. Não em geografia. Não em humanas. Então, pela primeira vez caiu em humanas. E com cálculo. Essa foi a grande surpresa da prova. Certo? Beleza? Vamos lá. Outra surpresa. Ucrânia. Caiu Ucrânia. Caiu na atualidade. Só que não sei se vocês viram ali na fonte, é de 2014. Ou seja, é um assunto relacionado à Ucrânia, mas é um assunto já batido. Falando sobre a Crimeia, é um assunto de 2014. Né? E aí, deixa eu explicar para vocês, né? Rapidinho aqui. Aqui. O mapa da Ucrânia, tá? Isso aqui é uma questão, tá, gente? O mapa da Ucrânia é da seguinte forma. Mapa da Ucrânia. Meu jeito, tá, gente? Isso aí, né? Lembrando. Aqui da Rússia. Tá? Aqui tá a Europa. E aqui, gurizada, é onde está a Crimeia. A Crimeia é uma península do sul, que dá acesso, inclusive, ao mar Cáspio, acho que é aqui. Tá? Eu não lembro, acho que é o mar Cáspio. Tá? E aqui, antigamente, existia uma base naval, tá? Chamada de Sevastopol. Isso da época da Guerra Fria ainda, essa base naval. Beleza? E, naturalmente, o que aconteceu? Muitos russos se instalaram nessa área aqui. Tá? Em 2014, foi feito um plebiscito, tá? E o povo da Crimeia decidiu, com 96%, tá, gente, se anexar à Rússia. Porque aqui na Crimeia é a maioria russa. Tem outros lados também, tá, sabe? Porque aqui é bem dividido, tá? Aqui a maioria é de ucranianos e aqui a maioria é de russos. Perfeito? E tem 3 cidades aqui, tá? Tem 3 cidades aqui, ou 3 estados aqui, que são de maioria russas. E aí eles querem, a Rússia quer anexar essa parte aqui, a leste, para o território russo. Tá? Que é a chamada região de Donbas. Quem é que assistiu aquela live? Vocês lembram disso? A gente fez uma live no sábado de manhã. Quem estava aqui junto? Vocês lembram disso? A gente fez uma live, uma aula aberta. Vai eu, o outro professor de geografia, o professor Gabriel, o Demetrios e o outro professor junto de história. Vocês não lembram disso? Uma aula especial sobre a Ucrânia. A gente deu. Você técnico, gente. Essa aula foi feita lá em maio, se não me engano. Cada de vocês é maravilhosa. Foi feita uma aula especial, tá, gente? Vocês lembram disso ou não? Não. Ninguém lembra? Não é possível, gente. A gente fez uma aula que não conecta. A gente fez uma aula aberta. Meu Deus do céu, gente. Tá. Mas, enfim. A Crimeia, então, é a maioria russa. Até teve um rolo agora, né? Porque teve um atentado aqui, porque a Rússia construiu uma ponte, né? Ligando o território russo à Crimeia, e eles fizeram um atentado, explodiram também uma bomba aqui, né? Na ligação que existe com a ponte e tal, enfim. Né? Então, isso é um conflito, né, gente? Que existe. A Rússia invadiu, principalmente o lado leste, né? Porque quer anexar o lado de maioria russa, maioria de linguagem russa, tá? Pode ser uma questão de prova de novo, agora na URGS, pode. Como eu disse para vocês, né? É muito difícil de cair a qualidade do Enem, caiu, mas a URGS é muito mais fácil. A URGS é muito mais comum de cair a qualidade dessa forma, tá? Então, vamos relembrar aqui. A Rússia invadiu a Ucrânia, porque a Ucrânia quis entrar para a União Europeia e para a OTAN. Aqui, neste lado, aqui, existe maioria de russos, então a Rússia invadiu aqui para anexar lados que são de maioria russa. E outra coisa, tá, gente? Diz o Putin já falou isso, tá? Que aqui está tendo levantes nazistas e perseguindo russos. Então, existe lá o pelotão, né?
que é tipo os milicianos, os caras, os malucos lá, que estão realmente perseguindo russos nessa região. E os caras são fanáticos nazistas, os caras são simpatizantes nazistas. Tá? Inclusive lá, eles retomaram agora uma cidade, semana passada isso aconteceu, tá? Eles retomaram uma cidade lá eles retomaram uma cidade lá na Ucrânia, que estava se dominada por russos, e aí, quando passou as tropas, eles fizeram instalação nazista. E essa é a desculpa do Putin para invadir a Ucrânia, para ajudar os russos que estão sofrendo, né, com manifestações nazistas ali. Tá? E o mundo está fazendo vista grossa, tá, gente? O mundo está fazendo vista grossa, mas isso foi comentado na live lá com a gente. Vou ficar batendo, vou ficar louco agora, né? Porque eu estava bem tranquilo. A gente falou de música, de música e tal. Mas enfim. Gente, vamos lá. Eu estou com a prova amarela aqui, tá? Eu fiz um levantamento aqui que caiu 17 questões de geografia dentro das questões de humanas, né? E duas questões praticamente são vinculadas à história. Por exemplo, essa aqui é uma vinculada à história. Né? Então, a história com a geografia trabalha. Então, é uma questão bem de humanas mesmo, né? Bem específica de humanas, tá? Mas a outra questão aqui que a gente pode comentar é, por exemplo, tem uma questão aqui, da prova amarela, né? Que é uma questão que fala sobre a dublagem, é um novo campo a ser explorado pela inteligência artificial. E há empresas dedicadas a fazer com que as vozes originais de atores sejam transpostas por outros idiomas. Gente, toda tecnologia, quando existe, quando é renovada, quando ela é melhorada, né, acaba sendo uma substituta para os seres humanos. Então, isso é chamado de desemprego estrutural. Existem dois tipos de desemprego. O estrutural, que é quando a mão de obra, né, humana é trocada por máquinas, e o desemprego conjuntural, que é causado por crises econômicas. Tá? Então, até eu falava isso muito quando eu aprendi esse termo, né? A cruzada me ligava, vamos sair hoje à noite, na minha atual conjuntura eu não posso. Né? Ou seja, quando tem uma crise econômica, quando tem uma mão de grana e acaba tendo um desemprego em massa, é chamado então de desemprego conjuntural. Agora, quando é substituição da mão de obra por máquinas, é desemprego estrutural. Tá? Então, é uma questão que fala, na verdade, sobre desemprego, é mais uma questão de quase demografia. Outra questão aqui interessante, tá? É uma questão que fala sobre o bloco econômico, o Mercosul, tá, gente? Uma questão de humanas, também de geografia humana, e fala ali uma pegadinha, né? De cara que fala da TEC, ou seja, da tarifa externa comum. Só que é o seguinte, não sei se o professor Gabriel explicou isso para vocês, né? Existem 4 níveis, tá, de bloco econômico. O primeiro nível é livre comércio, o segundo nível é a União Aduaneira, o terceiro nível, mercado comum, e o quarto nível, União Econômica e União Monetária. Explicou para vocês? Mais certinho, né? Então, toda vez que cria um bloco econômico, o primeiro degrau é livre comércio, ou seja, circulação, né, de mercadorias e serviços entre os países membros. O segundo degrau é criar uma tarifa externa comum, ou seja, eu não posso negociar uma tarifa. Vamos supor aqui, tá? A gente cria o bloco econômico das meninas. Tá? As meninas criaram o bloco econômico. Se eu quiser negociar com uma de vocês, vocês vão ter que decidir uma tarifa no qual vocês vão negociar comigo. Entenderam? Eu não posso negociar uma tarifa contigo e negociar uma outra tarifa com ela. Isso é ilegal, é errado. Por isso que vocês duas vão decidir uma tarifa, mesmo não fazendo mais contigo, fazendo mais só com ela. Mas vocês duas vão ter que decidir, porque daqui a pouco eu quero negociar também para pegar lá no fundo. E a tarifa tem que ser a mesma, eu não posso diferenciar vocês, entenderam? Isso é tarifa externa comum. O Mercosul, ele é uma união aduaneira, então ele tem uma tarifa externa comum. Só que para não totalidade dos serviços, sim para parcialidade dos serviços. E essa questão aqui, né, ela fala ali, né, Luizada, que o Brasil estava, a redução da TEC é um desejo antigo do Brasil, que pretende abrir mais sua economia e, com isso, ajudar a controlar a inflação. Já a Argentina teme que a medida pudesse afetar a sua produção industrial, porque há uma invasão dos produtos brasileiros para dentro da Argentina. O acordo vai abranger uma ampla gama de produtos e ainda será apresentado ao Paraguai e ao Uruguai para que seja formalizado. A necessidade de negociação diplomática para viabilizar o tal acordo tarifário é explicada pela seguinte característica: limitação de circulação financeira. Ou seja, hoje ainda o Mercosul tem uma trava.
Não é todos os produtos que têm limite de circulação, certo? Então a gente não é ainda, né, uma união econômica total. Então a gente tem algumas travas aí que precisam ser negociadas. Tá? Apesar de a gente ter a tarifa externa comum, dentro do países membros, no caso, para nós aqui, né, sabe, a gente ainda precisa negociar algumas coisas. Então ali, ó, tem até uma resposta ser funcionamento da União Aduaneira. Só que esse funcionamento cai como uma pegadinha, porque a União Aduaneira tem a tarifa externa comum, mas ainda existe, né, essa questão da limitação da circulação financeira, ou seja, os dinheiros ainda não circulam livremente, né? Até é um desejo, tá? Existiu isso durante o outro presidente argentino, né? O presidente argentino agora é o presidente de esquerda, né? E tinha antes um presidente de direita. Quando tinha um outro presidente de direita, né, se negociou, inclusive, no nosso país, com a Argentina, a criação de talvez no futuro uma moeda única, chamada peso real, tá? Que seria, então, abrangente em todo o bloco econômico. Lembrando, o bloco econômico hoje, nós temos 5 membros, incluindo a Venezuela. A Venezuela está suspensa, mas ela é um país membro do bloco, está suspensa. E agora vai entrar a Bolívia. Tá? A Bolívia está em trâmites para ser, então, um país membro do bloco do Mercosul. Hoje, a Bolívia é membro do bloco andino, tá? O Pacto Andino, que é formado, então, por a Bolívia, Equador, Peru e Colômbia. Tá? O Chile faz parte da APEC, que é o bloco do Pacífico, que é o bloco ali que circula no Pacífico. Tá? Então, é até meio parecido com o chamado Círculo de Fogo Pacífico e tal, né? Então, aqui é uma pegadinha para usar essa questão. Ó, geologia. Caiu uma questão falando sobre solos vulcânicos. Lembra dessa questão? O que acontece? Ali a galera confundia. Mas, olha só, primeiro vem as forças tectônicas, ou seja, bom dia, tudo bem? Fique à vontade. Primeiro, então, vem as forças tectônicas, ou seja, as forças internas da Terra. E a segunda frase, que era importante, né? As forças meteorológicas. O que as forças meteorológicas usaram? Intemperismo. Intempéries, ou seja, a rocha agora está exposta ao tempo, certo? Então, na verdade, o vulcanismo junto com o intemperismo forma solos. E estes solos vulcânicos, na verdade, são solos bem férteis, né? Então, aqui, ó, a interação dinâmica entre as forças naturais citadas favorece a ocupação de espaço geográfico na medida que provoca a formação de solos vulcânicos. Essa questão é uma questão repetida. Acho que a gente fez a questão junto, né? Falando sobre a fertilidade. Por exemplo, ainda tem, né, e caiu o Enem no tempo, pessoas que se arriscam em ficar próximo de vulcões por causa da fertilidade do solo. Tá? O solo vulcânico, ou seja, o produto final, que é o solo a partir então de uma rocha magmática, ela é um solo bem bacana para produzir diferentes tipos de produtos e tal, né? Então, neste caso aqui, né, Gustavo, está falando aí sobre a força interna, ou seja, né, os vulcões, e depois o intemperismo, formando então o solo vulcânico, tá? Então, uma questão de geografia física. Essa prova é bem lembrada, tá? Depois, uma outra questão aqui, gente, que é uma questão bem atual, a galera gostou pra caramba, tá? Uma questão, inclusive, que foi retirada aqui da Carta Capital, no dia 13 de novembro de 2021, então uma questão recente, né, o assunto é recente, falando sobre as pessoas que não têm moradia, certo? E olha que legal, cara, a questão. A questão invocou a Constituição. Ela pegou a Constituição e botou ali. Ou seja, olha só, a Carta Magna, o seu artigo 6, garante a todos os brasileiros o direito à moradia. Olha isso, cara, que bacana. Ela pegou uma questão, então, né, da Constituição e disse: não é inconstitucional pedir ou acessar ou lutar por moradias. Está na Constituição brasileira, dizendo que todos os habitantes têm direito à moradia, certo? E aí a resposta fica garantida no preceito constitucional, ou seja, a Constituição. Tá? Essa questão aqui, por exemplo, é uma questão até com deméritos para trabalhar mais com vocês, tá? Mas é uma questão que eu acredito que seja geografia, porque, né, invoca ali uma questão bem bacana. Tá? Outra questão aqui, cruzada, essa aqui, ó, que tinha um texto, né, que fala sobre a Marinha, né, dos Estados Unidos, e uma outra aqui, uma imagem, na verdade, né,
que fala da área de influência americana. E é óbvio que a área de influência americana está onde tem mais petróleo e gás. Aqui não, né? Então, assim, ó, gurizada, aqui é outra questão bem interessante, bem bacana, mostrando, né, que os Estados Unidos, né, tem uma aluna minha aqui comentando a prova comigo, né, no Instagram, assim, né, a gente não conseguiu ainda, né, e ela falou, eu só pensei em falar que os Estados Unidos é um pouco curto, né, então é isso mesmo, né, gente. Então, aqui nos Estados Unidos, as preocupações do governo estadunidense expressam no texto e no mapa evidenciam uma estratégia para ampliação da influência econômica, ou seja, né, os Estados Unidos, é uma brincadeira que existe, né, inclusive tem algumas chaves que mostram isso, tá? Qualquer coisa que aconteça no mundo, qualquer coisa, cara, acontece lá, sempre vai ter lá a nota americana, né, ou seja, sempre vai ter a opinião americana. Tá acontecendo qualquer coisa que qualquer lugar do mundo, sempre vai ter lá o porta-voz da Casa Branca, que ele vai ler um texto lá, ele vai dizer a opinião americana. Os Estados Unidos é a polícia do mundo, né? E é muito engraçado isso, né? Porque quando teve, por exemplo, a Primavera Árabe, começou os levantes ali no norte da África, depois se expandiu para o Oriente Médio, as piadas que eram feitas justamente isso, né? Vamos lá levar a democracia para eles. Por quê? Os Estados Unidos ainda estavam interessados justamente em ajudar a população. Estavam interessados justamente na questão econômica, ou seja, os países, inclusive alguns ali como a Líbia, por exemplo, é um país que faz parte da OPEP, são países produtores de petróleo. Oi, bom dia. São países produtores de petróleo. Então, os Estados Unidos ele sempre vai ter, né, essa influência dele em países que têm algum interesse para ele. Né? Então, ele sempre vai chegar no ponto de, inclusive, influenciar politicamente, ou até interferir politicamente, ou até interferir militarmente. Né? Então, os Estados Unidos ele sempre teve isso. Isso desde a Primeira Guerra Mundial, tá, gente? A Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ele ajudou a Europa, mas, né, como a gente bem sabe, eles acabaram quebrando, depois que a Europa se rendeu, mas a partir da Segunda Guerra Mundial, não. Os Estados Unidos, então, tomam as regras do mundo e passa a ser, então, um país, né, com grande influência em várias áreas, tá? Durante a Guerra Fria, ele ficou meio bipolar, mas depois que acabou a Guerra Fria, ali em 91, o troço se torna hegemônico para eles. E outra coisa, né? Até vocês sabem disso, mas a OTAN foi criada e o Pacto de Varsóvia também. O Pacto de Varsóvia não existe mais, mas a OTAN continua. Para que ter um grupo militar composto por 20 países atualmente, né, com risco iminente o tempo todo de ter uma guerra mundial? Que foi o que aconteceu agora semana retrasada. Né? Não sei se vocês viram, estavam zumbinando aí do jeito, né, durante o Enem. Tudo bem. Teve aí, né, uma queda de um míssil, né, na Polônia, matando 2 pessoas. E aí ficaram a acusação de um lado para o outro. Os Estados Unidos acusou a Rússia, aí a Ucrânia acusou a Rússia acusou a Ucrânia, a Polônia começou a investigar e descobriu que era um míssil de defesa da Ucrânia, que acabou caindo na Polônia. Mas, a Polônia é um país membro da OTAN. Então, se fosse feito um ataque realmente da Rússia contra a Polônia, todos os 20 países têm que agir. Entendeu? Então, essa é uma bagunça que existe até hoje. Isso é um pacto militar que não faz sentido hoje em dia. Que é o inimigo. Quando tu faz membro da OTAN, que é o inimigo, é todo o resto. Então, qualquer país que for atacado e for um país membro da OTAN, todo mundo tem que entrar na jogada. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês, né? Vocês lembram que o Brasil queria entrar para a OTAN. Vocês não lembram disso? Deixa eu contar isso aí para vocês. Que como eu dou humanos para vocês, né? Às vezes eu me pergunto assim, né? Se eu falei ou não. Mas vamos lá. Quando o Trump ainda era presidente, e entrou o Bolsonaro, o Brasil quis entrar para a OTAN. E o Brasil pediu para o Trump, ia ter uma reunião da OTAN, e o Brasil pediu para o Trump fazer nossos fatos lá. Só que daí a gente era, né, a gente é um dos maiores compradores de trigo da Argentina. E quando houve uma mudança eleitoreira ali, né, eleitoral, no caso, né, na Argentina, de direita para esquerda, o Brasil começou a dar as costas para a Argentina e para o Mercosul. Tá, por questão ideológica, obviamente, né? E aí começou, então, a se voltar mais para os Estados Unidos e pediu, então, para ser incluído na OTAN. Aí os Estados Unidos disseram, não, a gente inclui vocês na OTAN, mas vamos, né,
tem que ter algum contraponto. Eu ajudo vocês lá, mas tem que ter alguma coisa em troca. E isso, então, o Brasil começa a comprar mais trigo então, dos Estados Unidos. Só que lembrando, né, que o dólar está alto ainda, né? Então, isso acaba gerando mais custo de importação, porque a gente está importando trigo agora, né, dos Estados Unidos. Agora eu me pergunto, o Brasil está montando? Não. Isso já tinha falado, tá, sabe? Não fazia sentido o Brasil ficar voltando. Porque se der qualquer merda no mundo, qualquer merda, nós temos que ir lá e mandar militares, mandar armamento, mandar pessoas. Não faz sentido, né? Vamos lá, que acontece agora, né? Aconteceu. A Rússia dá um ataque, cai um míssil na Polônia. Aí eu vou ter que mandar a galera aqui, entendeu? Para lá para ajudar, entendeu? Uma coisa que não faz sentido nenhum ter esse acordo. A questão da Crimeia, tá? É uma questão difícil, tá, gente? É uma questão difícil, tá? Que é uma questão difícil, é uma questão de atualidades. Então, vocês não são obrigados a saber que na Crimeia e ali no leste europeu, no leste da Ucrânia, né, tem mais russos, mas aqui, né, a resposta, as populações com idioma comum devem estar submetidas à mesma autoridade estatal, segundo o Vladimir Putin, né? E essa questão é uma questão que aqui, ó, de 2014, tá? Depois, gente, olha, outra questão boa. Cara, eu tô dizendo, eu gostei do Enem esse ano. Fazia anos que eu não gostava do Enem. Serei, eu gostei. Olha só, caiu uma questão sobre o PRONAF, Programa de Agricultura Familiar. Gente, esse programa foi criado pelo governo Lula, né? E esse programa fala sobre as políticas públicas de desenvolvimento rural no Brasil. Até 2003, só quem conseguia crédito rural eram os grandes, porque davam garantia dos bancos. Então, o cara chegava no Banrisul, no Banco do Brasil, no Sicredi, né, para pedir uma grana para começar a produção, o cara tinha que dar garantias. Não somente a produção, né, porque tem que pagar o empréstimo. Então, eu vou lá, peço dinheiro, né? Vamos supor, tá, coisa, vamos fazer brigadeiro para vender. E eu preciso? Capital inicial. Mas eu não tenho esse dinheiro, então eu vou no banco e peço. Tá? Eu vou no banco, compro lá na leite condensado, granulado, chocolate, panela, fogão, gás, geladeira, forminhas para fazer brigadeiro, bolsa térmica para sair aqui na rua, entendeu? Então, tudo são instrumentos da minha produção. Se eu não tenho dinheiro, eu tenho que pedir emprestado para alguém. Como é que eu vou pagar esse empréstimo? Depois com a venda da produção. Mas se a produção, se eu produzir e eu não conseguir vender, o que eu faço? Entendeu, gurizada? Vai ficar com a dívida. Então, o PRONAF é um programa que, além de dar crédito para pequeno produtor, que é aquele cara que não tem garantia, por isso que o programa se chama Programa Nacional da Agricultura Familiar, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, né? Que é destinado aqui, ó, para assentados de forma agrária, trabalhadores rurais sem terra, acampados, quilombolas, administrativistas, famílias atingidas por barragens e comunidades indígenas. Olha a abrangência, né, desse programa. Ele foi criado em 2003. Gente, a Expo Inter é a maior feira agropecuária da América Latina. O volume de negociações bate a casa dos bilhões. Tá? Até 2003, a gente ia na Expo Inter fazer o quê? Nós, seres humanos normais. A não ser que tenha alguém no latifundiário, tem alguém no latifundiário, pecuarista, não? Não, vocês não têm noção de carro? Tá bom. Aí, nós, seres humanos normais, a gente ia para a Expo Inter, para fazer selfie com a vaca e brincar no parque de diversões. Só que tinha, né? Porque a gente não ia lá comprar cabeças de gado, ou comprar ovelhas, ou comprar trator de 4 milhões de reais. O que a gente ia fazer? A gente ia lá só passear. Agora, a partir de 2003, criou-se, então, um stand lá gigante, um pavilhão gigante, que é o pavilhão da agricultura familiar, onde nós, seres humanos normais, podemos ir comprar coisas. O que a gente compra agora na Expo Inter, né, quando a gente vai? Estou falando nós, seres humanos normais, né, gente? Estou falando de gente do negócio. A gente vai lá comprar queijo, linguiça, salame, chia, né? Para comprar as coisas que tem no campo, suco, né, vinho, né? Então vem tudo lá do campo, vem tudo lá do pequeno produtor. Então nós temos acesso agora a isso, antes não tinha, tá? Então não tinha algo destinado para a agricultura familiar, pequeno produtor. Agora não tem.
Agora, o parado consegue comprar uma peça de queijo, comprar um salame, comprar lá um suco, comprar um mel, entendeu? Isso estou dizendo para vocês, isso veio da agricultura familiar, é da agricultura familiar, né? Então, essa questão aqui, bem legal, gente, bem legal, tá? E aí fala aqui de um programa criado pelo Lula na própria lei em 2022, certo? Como essa questão garantida, então, ou seja, isso é bem bacana. Gente, outra questão aqui de humanas, também geografia humanas, né? Mas olha só, falando sobre a macrocefalia urbana. Macrocefalia urbana é quando o espaço urbano cresce mais do que a cidade pode absorver, tá? Esse crescimento tem a ver com um único movimento, que é o êxodo rural, tá? Vamos relembrar aqui, o Brasil demorou muito para se industrializar, tá? Então, vamos pegar aqui a ideia. A Inglaterra se industrializou em 1750, certo? Primeira Revolução Industrial. O Brasil só foi se industrializar com Getúlio e com JK, ou seja, 200 anos depois, né, da Inglaterra. Então, foi um atraso. O Brasil ele focava muito, né, na monocultura para exportação. Tá? Era o ciclo do café que é o que dominava. Na crise de 1929, 70% das exportações brasileiras eram do café. Tá? Então, é muito focado no único produto. Então, os cafeicultores começaram a diversificar então, a produção e começaram a investir nas indústrias. Essas indústrias, primeiramente, então, indústrias de bens de consumos não duráveis, alimentos, têxteis, né, bebidas e tal. Depois, veio o Getúlio Vargas criando as indústrias de base. O Getúlio Vargas estão criando as indústrias, né, como as Brás, né, que se chamam Eletrobras, Petrobras, Telebrás, na empresa de comunicação, e depois o JK criando as indústrias de bens de consumo duráveis, eletrodomésticos e automóveis, atraindo então as empresas para dentro do Brasil, certo? Tranquilo? Agora vamos lá. Essa industrialização tardia no Brasil fez com que a gente fizesse um êxodo rural muito rápido, porque tem duas coisas aconteceram. Além da industrialização, que é um atrativo, também houve a modernização do campo. E a modernização do campo é um fator de repulsão, certo? Porque quando tu tem, aí entra a primeira questão que a gente falou, né? O chamado desemprego estrutural. Porque a mão de obra agora, que antes era feita na enxada, na mão, né? Agora é feita por uma máquina. E aí existe um aumento da concentração fundiária no campo. E aí faz com que tu tenha, então, uma galera que não tem mais oportunidades no campo, acaba migrando para a cidade, certo? Vocês querem desligar o ventilador? Você tem ventilador de 23 aqui. Eu achei que era na nem usar. Vocês não viram? Se o ventilador lá, eu vou tomar na parede assim. Eu achei que eu fosse desligar realmente assim. Tô brincando, tá? Tô brincando. Tá? Então, aqui, né, Guizada, essa questão está diretamente relacionada com o mesmo grau. Olha aqui, outra questão, essa questão difícil, tá? Aquela questão que fala sobre solos salinos nas regiões semiáridas. Vocês pegaram a ideia? Lembra dela? Vamos lá. No Brasil, nós temos 3 tipos de problemas, tá? Cada um na sua região. Vamos começar com o solo da Amazônia. O solo da Amazônia é um solo que é muito lavado, porque o índice de chuva é muito forte. Então, é um problema que acontece lá de lixiviação, né? Onde a matéria orgânica não consegue se fixar no solo. Então, acaba se tornando um solo muito argiloso e pouco fértil, pouca fertilidade. Ok? O segundo problema acontece na região do Cerrado, que é onde nós temos um clima tropical típico, onde nós temos um verão chuvoso e um inverno seco. Essa sazonalidade de chuvas provoca um processo chamado de laterização. Lembra que eu falei para vocês, né, que o óxido de ferro, que vem lá das profundezas, no período então de seca, acaba se trazendo aquele óxido de ferro para a superfície e depositando ele na parte superficial do solo? Então, esse problema acontece, então, em solos tropicais, que é o solo, então, cerrado ali, solo típico, perfeito? E um outro problema é o problema de salinização, que acontece na região da Caatinga, na região semiárida. Por quê, Luizão? Vamos lá. O solo da Caatinga é um solo fértil, tem bastante sais minerais. Aliás, o solo da Caatinga é o solo mais fértil
do que o solo da Amazônia. Agora, o problema da região do semiárido é a questão da chuva. Não tem chuva ali. Então, tu consegue produzir alguma coisa quando tu faz irrigação. Só que quando tu faz irrigação artificial, joga água então sobre esse solo, acaba então evaporando muito e concentrando mais ainda esses sais minerais do solo. Certo? Então, é um processo chamado de salinização, que acontece então no semiárido. Ó, os solos salinos ou alomórficos apresentam como característica comum uma concentração muito alta de sais solúveis ou sódio trocável. E ocorre, então, em regiões de baixo relevo, regiões áridas, semiáridas e próximo do mar. Em regiões semiáridas, por exemplo, o polígono das secas do Nordeste brasileiro, os locais menos elevados recebem água que se escoa nos declives adjacentes, durante as chuvas que caem em alguns meses do ano. Essa água traz soluções de sais minerais e evapora-se rapidamente, antes de infiltrar-se totalmente, havendo então cada vez mais um processo de repetido, um pequeno acúmulo de sais no horizonte superficial, que com o passar dos anos provoca então a salinização do solo. Tá, gurizada? E aí, ele fala que nas últimas décadas a expansão das atividades agrícolas na região tem ampliado esse processo. Tá? Então, por quê, gurizada? As atividades então, agrícolas desenvolvidas na região mencionada intensificaram o problema ambiental exposto ao utilizar então o sistema de irrigação. Gente, a irrigação no Nordeste é essencial, só que daí aumenta a concentração de sais no solo, certo? Porque está jogando água de forma artificial, entendeu? Então a água vai evaporar e os sais minerais acabam aumentando a concentração. Então vamos lá. Solo da Amazônia, lixiviação. Solo do Cerrado, laterização. Solo da Caatinga, então, salinização. Ok? Aumento de concentração de sais. E agora que tu fala isso, guria? Olha, você fez a prova no passado. Em que? Poxa, gente. Bom, é que mudou tudo agora? Sim, é que começou o segundo semestre agora, né? Aham, sim, são de férias. Soltaram uma chamada para as instituições. Que começa? Em maio. Em maio. Olha as férias que a gente tirou agora. É a melhor coisa na vida. Sabe quando eu passei pro segundo semestre também? Melhor coisa. Meu, tu pode fazer o que tu quiser na vida, tua mãe nunca vai te xingar. Entendeu? Tu passou na URGS, cara. Tu não vai fazer nada. Passei na URGS, via, entendeu? É isso, velho. Pô, guria. Todas as chamadas. Essa foi a sexta chamada, né? E aí tinha tipo umas quatro pessoas que não era nada. Tá, foi chamada. Sim. Tá. Para qual categoria tu passou? Teve algum tipo de cota, alguma coisa assim? Acesso universal. Tá. Então é só você estar histórico escolar. Beleza. Gente, essas vagas que vai abrindo, que vai passando a galera na frente, geralmente tem a ver com a galera que entrou por algum motivo de alguma cota e que não consegue apresentar os documentos corretos. Tá? E aí, por exemplo, para renda é um complicador pra caramba. Tá? Para renda tem que apresentar renda da família, meu, tem que fazer um monte de bolo, um monte de coisa. Eu sei que é importante, mas a galera peca muito aí na documentação. Então, por isso que vai abrindo vaga, porque cada vez mais a galera está se inscrevendo, a galera passou e está se inscrevendo. Não, mas é a questão. Mais uma? Sim. Olha! Pra quê? Design visual. Olha aí, velho! Vai ali, pede o dinheiro de volta com o sala. Mas alguém, agora começa a olhar aí. Não. Agora olhem todos aí. Aí, ó. Posso também, né? Eu não. Mas tu fez a prova ano passado ou não? Não. Quem fez a prova ano passado e tá com chance ainda? Tá com chance ainda? Não? Pera. E aí, gente? E aí, qual é o próximo passo agora? Matrícula, né? Óbvio. Né? Mas é muito bom. Cara, muito bom, muito legal. Muito bacana. É legal, né?
É massa. Você quer ali para contar para a gurizada? Ele para fora ou não? Eu não contei para vocês, eu acho, né? Deixa eu contar deles novos aqui, né? Eu fiz a prova escondido da URGS. Eu já contei essa história para vocês, né? Bom, se alguém lembra, eu fiz a prova escondido, tá, gente? Eu fiz o vestibular, o primeiro vestibular que eu fiz foi em 2002. Tá? Fiz cursinho em 2001, eu tinha 19 anos, e passei em administração de empresas na Unicinos, em 2002, mas não passei na URGS. Aí fui trabalhar no Banco Santander, trabalhei 2 anos no Banco Santander, trabalhava aqui nesse Brasil, inclusive de Catinho, a gente, essa agência que tem a direita aqui na frente do Vale, tá? E trabalhei 2 anos e depois eu saí, né? Porque eu queria fazer alguma coisa, né? E a administração não estava gostando. A administração, trabalhar no banco era legal. A administração que era ruim, tá? Não gostava. Aí meu pai queria que fazer engenharia mecânica. Aí meu pai disse, não, vai fazer cursinho de novo para tentar engenharia mecânica. Por quê? Meu pai trabalhou com metalúrgico 30 anos na Uso Minas. Ali na estação Chieta, ali onde tem a dentro dele, sabe? Meu pai trabalhou 30 anos, sabe? Meu pai foi metalúrgico. E meu pai queria que eu fizesse engenharia mecânica. Aí fiz vestibular de novo em 2005, fazendo curso em 2004, não passei. Aí fui trabalhar lá na época em Canoas, no Unificado Canoas. Aí eu trabalhei 2 anos no Unificado Canoas. Fui trabalhar com arte, no setor de compras. Então minha vida deu uma reviravolta, assim, acabei desistindo do vestibular. Em 2010, eu fui trabalhar no Unificado Santa Cruz com um amigo meu. E Fabrício, inclusive, hoje é diretor da Fabrício. E aí ele pegou e me disse assim, meu, tem uma palestra lá em Santa Cruz que eu preciso dar, só que eu não vou poder ir, tu vai no meu lugar. E eu nunca tinha tradição de aula, tá? Eu nunca tinha tradição de aula. Minha parte desse trabalho era a parte comercial, que era a parte de divulgação das escolas, de palestras, de marcar palestras, não de dar palestras. E aí, quando eu fui fazer essa palestra, eu senti super bem. Então, eu fiquei nervoso, ansioso, normal, mas não saí bem assim. Quando eu voltei de Santa Cruz, eu comentei com a minha mãe, né? Eu falei para ela, ó, eu fui numa palestra agora lá em Santa Cruz e me senti super à vontade. Daí ela pegou e falou assim, ó, e se eu pagar para ti mais uma vez para te fazer o vestibular para a história, porque eu gosto muito de história, tá? Só apaixonado por história também. Tu faria? Eu faria. Tá, então eu pago para ti, mas tem uma condição, não pago para ninguém. Eu falei, tá bom. Só eu vai fazer geografia. Tá, geografia. Eu acho que geografia mais interessante que história. Eu gosto de história, sou apaixonado por história. Mas eu acho que geografia eu acho que pega mais geral, assim, tá ligado? História fica muito desfocado. Aí eu peguei e vou fazer. Eu não contei pra ninguém, minha esposa sabia hoje. Na época da namorada, mas hoje minha esposa, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado e minha sogra, assim. E só, velho, ninguém mais sabia. E aí eu fui fazer a prova de sangue doce. Fazer a prova de sangue doce, fazer a prova sem. Como é que eu sei pra vocês? Sem peso nenhum nas costas. Entendeu? Porque eu estava fazendo escondido, então se eu não passasse, não passasse, sem questão. Fica sabendo, entendeu? Que é a pressão que vocês estão fazendo hoje, sobre vocês mesmos, entendeu? Vocês estão fazendo cursinho, 1 ano de cursinho. Tem que passar, parece que tem na cabeça, tem que passar. É o investimento que o pai está fazendo, o investimento que eu estou fazendo. Então, é difícil, sabe? Aí, olha só que interessante. Fiz a prova e fui para Floripa. A dívida da minha esposa tem casa lá, fui para Floripa. Chegando em Floripa, no dia do listão, foi uma sexta-feira, estava chovendo. Parabéns! Aí de tarde, estava um dia que nem hoje, assim, tá, sabe? Dia chovendo, estava meio nublado, estava quente, estava nublado, chuva de praia. E esse meu amigo, o Fabrício, ele estava na casa da tia dele também. E aí ele se ligou, ô meu, tu tá onde? Ah, tô aqui na casa da minha tia, Cachoeira do Bom Jesus e tal. Ah, tô indo por aí. E eu tava ali no Monte Verde. Detalhe, assim, cara, passamos na padaria com um pão, sabe, detalhe, chovendo, pão, cacetinho e café com leite, assim, detalhe, chovendo, batendo lá. E aí eu comentei com ele, meu, sabia que hoje sai do listão? Aí ele pegou minha pra mim e disse, cara, eu não tenho de férias. Não quero saber de vestibular agora, só quero saber agora que dia 15 de fevereiro, quando voltar às aulas, né? Quando voltar às reuniões e tal, não quero saber. Beleza. Aí, cara, quando eu voltei para casa da tia da Bruna, o tio da Bruna, ele é policial federal lá de Floripa. É a Bruna, minha esposa, tá? Eu vou atualizar os novos aqui, que ela não falou de Bruna, ela sabe quem é.
E aí e ele estava feliz que a gente estava lá e tal, e a gente começou a tomar cerveja. Aí numa dessas idas ao banheiro, né, tomando cerveja, eu passei na frente do escritório e fui no computador ligado. Peguei, entrei no computador com o meu nome cristão. Sim, mas sabe? E aí? Aí eu voltei para a sala, branco, peguei um papel, e olhei para minha esposa e falei, passei na URGS. Aí o tio dela, e a tia dela me olharam assim, assim, tu passou, tu fez a prova? Eu falei, eu fiz. Né? E aí, na época, era Facebook, tinha Instagram, internet, tinha Orkut e Facebook. E aí a minha esposa pegou um print na tela, né, da página da URGS lá, e postou lá no Facebook, né? Ah, parabéns, meu amor, bicho URGS e tal, não sei o quê. Só que, não sei se vocês sabem, meu nome não é Caco. Meu nome é Maicon, né? Um Caco é apelido. E aí, postou lá Maicon e tal, e aí todo mundo começou a ver no Facebook, na verdade, na época, né? Olha lá, né? Passou um cara igual ao nome do Caco. Aí eu, mas peraí, tá muito estranho isso. Então a galera não me ligava para dar os parabéns. A galera me ligava perguntando se eu tinha feito a prova. Aí depois que eu dei os parabéns, aí me ligavam, ah, você fez a prova da URGS? Eu fiz. Aí fiz, e passei. Aí começaram a me xingar. Eles não precisavam dar parabéns, eles me xingavam, porque eu não tinha contado. Mas, gente, fazer a prova de cidade doce foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Entendeu? Sem pressão nenhuma. Assim, eu levantava de manhã, tudo. Eu ia despertar às 6 horas, eu assim, merda essa prova. Meio de janeiro, essa merda essa prova. E assim, tá ligado, cara? Foi uns 4 dias, cheguei ali em bermuda, cabeça do Inter. O Inter tinha sido campeão da Libertadores, né? Se vocês lembram, eu tinha chegado com a camisa da Libertadores em 2010. E aí eu fiz a camisa do Inter, fiz os 4 dias de prova. E daí eu lavava, né? Botava no varal, tipo, secadinho, dava no dia, uma camisa de festinha, né? Pode usar. Né? Eu tô sempre com a camisa de banda preta, é ruim fazer prova, né? Então eu botava a camisa do Inter, era mais fácil. E aí, cara, passei, olha só que doideira. Mas é muito bacana, cara. Tu não caiu a ficha ainda? Não, ainda não, daqui a pouco cai. Eu vou cair. Gente, a questão de escala, né? A questão difícil. Por que difícil? Porque precisa ter cálculo, tá? Outra questão aqui, ó, falando sobre o processo de descentralização industrial, tá? Cruzadinha, um processo que está acontecendo muito atualmente na organização é o seguinte: as empresas elas estão migrando para os países periféricos. Por quê? Por causa dos fatores vocacionais. Mão de obra barata, energia barata, doação de terrenos, de impostos, facilidade de exportação, matéria-prima, mercado consumidor. Então, tem vários motivos pelo qual uma empresa migra. Mas, tá? Isso é importante, tá, gente? Essas redes, ou as redes empresariais, têm a ver com a chamada descentralização da produção. Ou seja, descentralização industrial, tá? Uma questão fácil, até que eu digo. Questão aqui, ó, sobre as rochas ígneas da Amazônia. Difícil. Sabe por quê? Porque tem que ter o conhecimento técnico. E quantas vezes eu falei para vocês que petróleo, carvão, gás natural, água e fósseis só são encontrados em bacias sedimentais? Vocês lembram disso? E eu bati nisso, né? Agora, quando tem rochas ígneas, não é bacia sedimentar. É outra coisa. E lembra das estruturas geológicas? São 3, né? Vamos lá. Escudos, ou bacias sedimentares, ou montanhas. Por exemplo, tem montanha? Não. Então, sobra 2 estruturas geológicas. Ou é escudos, rochas antigas, ou é bacias sedimentares, que é rochas secundárias. Então, quando fala em rochas ígneas na região da Amazônia, não são rochas sedimentares. Então, só pode ser, cruzada ali jazidas de minerais metálicos. Porque, olha só, letra A, abalos sísmicos. A Amazônia não tem terremoto. C, reserva de combustíveis fósseis? Não, reserva de combustíveis fósseis tem a ver com rocha sedimentar. D, aquíferos? Tem a ver com rocha sedimentar. E, estruturas geológicas metamórficas? Também. Só que a pergunta é o recurso natural. Então, o recurso natural tem a ver com o recurso mineral, metálico, e não com rocha geológica. Gente, uma questão sobre migrações, falando sobre as crianças nascidas no Líbano, uma questão sobre migrações, uma questão ali, também atual, uma questão de 2021, uma questão também boa, porque fala o seguinte:
a criança lá é refugiada. A criança, na verdade, não é refugiada, a mãe é refugiada. Né? E ela saiu do seu país de origem, no caso aqui é a Síria, e acabou entrando, então, em outro país para fugir da guerra. Entrou no Líbano. E essa criança nasceu no Líbano. Essa criança ela não pode nem ser registrada no Líbano nem na Síria, porque ela fugiu da Síria. Então, ela é uma apátrida, uma pessoa sem pátria. Tem milhares, milhões de pessoas assim nesse mundo, tá, gente? Pessoas que não possuem pátria, pessoas que não possuem, né, um local de origem dentro, tá? Porque não tem como ser registrado. Então, tem vários desses filmes, né? Filmes, não, eu lembrei do filme agora, filme do Tom Hanks aqui, né? Gente, questão fácil, sobre o ciclo hidrológico. No momento que tu impermeabiliza o solo, tu vai diminuir a infiltração da água do solo, aumenta o escoamento superficial e é óbvio, vai interferir no quê? No ciclo hidrológico. Tá? Tem aquele ciclo constante, então, da água no mundo. Gente, essa questão aqui, ó, uma questão média, só que tinha que interpretar a questão, tá? Ali fala sobre a radiação solar global, horizontal, média anual, tá? E aí a questão é o seguinte, ele tinha que ter um raciocínio lógico. Primeiramente, tá? Tinha que identificar que nas áreas mais claras, eram as áreas com maior geração de energia elétrica, certo? E nas áreas mais escuras, menos geração de energia elétrica. Para gerar energia elétrica através do sol, precisa ter o quê? Sol. Sim ou não? Certo? Precisa ter sol. Então, se tu tem uma característica regional que justifica o maior potencial anual médio para o aproveitamento da energia solar, é a reduzida nebulosidade. Então, nos locais que menos chove, são os locais que têm mais potencial para gerar energia elétrica. E os locais que mais chove, são os locais que têm menos potencial. A questão é simples, mas a questão de interpretação de gráfico. A gente tem que olhar o mapa, né, e olhar aqui a geração de energia. Perfeito? E aqui, já na finaleira da última questão, tá, fala sobre migração pendular. E aí, tem um texto, óbvio, o Enem judiou de você dessa vez, né? Teve muito texto em linguagens, né? E aí, continuando a geografia nas humanas, a galera dá uma pensadinha pra caramba, tá? Mas olha só que interessante, Gustavo. Última questão. Gente, uma pesquisa do IBGE aponta que a situação é mais grave no Sudeste. 13% das pessoas levam mais de horas para chegar ao trabalho. Gente, falou em ir para o trabalho, retornar para casa e acordar cedo para sair de casa e voltar no final de tarde, tá? E aí fala do tempo médio que as pessoas perdem, né, de ir e volta para o trabalho, tem a ver, então, simples caso de migração pendular. Tá? A migração pendular foi identificada no Brasil com um processo de industrialização também. Né? Porque também houve o êxodo rural, também houve uma migração das pessoas em direção às cidades, então também houve um espalhamento das populações no entorno das cidades, das metrópoles. Então, houve essa migração pendular. Tá? De ida e volta. Quer ver um exemplo, Gustavo? Eu nasci e criei no bairro Rio Branco, ali em Canoas, que é o primeiro bairro ali da divisa de Porto Alegre, lá da Arena do Grêmio, do outro lado do Rio. E tinha mais ônibus para Porto Alegre do que para o centro de Canoas. Eu recomendo isso, né? Que era mais fácil, tanto que lá no bairro Rio Branco, a minha esposa, que mora no centro, morava no centro, né? Ela comentava isso. Não sei por que vocês falam ir para o centro, para Porto Alegre, e ir para Canoas como se fosse o centro de Canoas. A gente morava em Canoas. Mas quando a gente fala, tu vai para onde? Ah, eu vou para Canoas. A gente estava dentro de Canoas. Mas quando a gente saía do bairro e ia para Canoas, o centro de Canoas, a gente falava ir para Canoas. E quando a gente estava no bairro, em Canoas, e dizia ir para o centro, era para Porto Alegre. E tinha mais ônibus para o centro de Porto Alegre do que para o centro de Canoas, entenderam? Isso é migração pendular. Certo, gente? Eu vou começar, então, vocês têm um livro bem bacana, e eu vou seguir a ordem do livro, e vou, então, fazer questões para vocês. Tá? Uma lista. Vou mandar. Tá? E aí a gente vai fazendo essas listas, então, a gente tem alunos agora, a gente tem umas 6, 7 semanas, tá? Então, nós fazemos umas 7 listas, mais ou menos, só com resoluções de questões, assunto por assunto, tá? Pegando os últimos anos, obviamente, tá, gente? Então, agora é só revisão, é só reaver as questões, fazer exercícios, para a gente chegar tranquilão lá na prova. Perfeito? Sério, pesado? Então tá, vou deixar para o Terence agora. Ele vai falar mais 5 minutos de vocês. Bom, gente, beijo, tchau, tchau.
E parabéns de novo. Tchau, gente.